Olá, meus queridos amigos, meus caros internautas. Bom dia para você que é do dia, boa tarde para você que é da tarde, boa noite para você que é da noite, que está nos acompanhando aqui no canal do Professor Ferreto no YouTube. Professor João Filho, professor de interpretação textual da plataforma Ferreto de Cursos Online. Hoje vim bater um papo rápido com vocês, trocar uma ideia ligeirinha para você não confundir. Porque, galera, a gente fala tanto sobre isso, mas isso diuturnamente acontece. Professor, qual é a diferença entre antítese e paradoxo? Às vezes, galera, os próprios manuais, livros, apostilas, sites em que você pesquisa na internet não ajudam, não esclarecem de forma eficaz, de forma contundente, o que é uma antítese, o que é um paradoxo e ainda mais, o que é um oxímoro ou oximoro. Ainda tem esse outro brinquedinho aí para a gente atentar, para a gente conversar. E para a gente dirimir logo a dúvida, para a gente começar logo chegando, quem foi que eu trouxe para a conversa? Tá aqui, amigo. Eu trouxe o Antônio Wise, o pai dos inteligentes. Porque pai dos burros, burro não procura dicionário, não. Procura dicionário quem é inteligente, quem quer aprender, tá bom? E eu fui aqui no Antônio Wise, tá aqui ele lindo e maravilhoso. Eu fui lá observar, primeiro, o verbete, a definição dicionarizada, para a gente começar depois a pensar em questões de vestibular, em Enem, vestibulares, literatura, análise e interpretação de poesia, que eu sei que é uma coisa que pega muito no pé da galera quando o assunto é Enem, vestibulares e afins. Então vamos lá, vamos logo aqui para o verbete, vamos para o dicionário. Olha só, presta atenção comigo, tá? O que é uma antítese de acordo com o dicionário do nosso grande estudioso da língua, nosso grande imortal Antônio Wise? Olha só, antítese, presta atenção, é uma figura retórica, né? Isso aqui é estilística, isso aqui é retórica, tá? É estilo e é retórica, portanto, arte e persuasão. Figura pela qual se opõe, numa mesma frase, duas palavras ou dois pensamentos de sentido contrário, tá? Ó, duas palavras ou dois pensamentos de sentido contrário. Como luz no olhar, trevas no peito. Luz em oposição a trevas. Fechou? Observe aqui por extensão. Qualquer contraste muito nítido, que está claro ali. A água é a antítese do vinho. A noite é a antítese do dia. Por metonímia, por contiguidade. O que representa esse contraste? Aquele ditador é a antítese do ideal democrático. O ditador como metonímia da ditadura. Entende? Também estabelecendo um contraste. Agora veja aqui comigo. Negação de um termo ou especulação filosófica formulada anteriormente, estabelecendo desta maneira uma contrariedade ou contradição intelectual. Na filosofia, vamos para a filosofia aqui ainda. No kantismo, o segundo termo das antinomias que refuta os 4 princípios explicativos fundamentais. Início dos tempos, átomo, liberdade humana ou existência de Deus. Deixando indefinida ou irresoluta a indagação cognitiva que se alça para além da realidade empírica. Marcondes, me socorre. Eu vou ficar te devendo a explicação complexa desse filosofismo aqui no kantismo. Mas eu peguei a definição do dicionário para te mostrar. Mas o que me interessa é o que está grifadinho aqui e o que vem agora. No hegelianismo, segundo momento do movimento dialético, em que ocorre a negação da etapa anterior, que é a tese.
preparando a superação sintética de ambas no final do processo. Triângulo dialético de Hegel, tese, antítese, síntese. E quando a tese e a antítese se chocam, nasce entre elas uma tensão dialética, como nos diz Hegel. Mas observe que tese e antítese se opõem e estão em referentes distintos. Em referentes distintos. O que é que eu quero dizer? A tese está bem aqui, a antítese está bem ali. Portanto, esses opostos, eles não se excluem. Por que é que eles não se excluem? Porque eles estão em referentes distintos. A luz está no olhar, a treva está no peito. Está entendendo o raciocínio? São referentes distintos. São elementos opostos, mas não são excludentes. Agora veja bem. Paradoxo. Proposição à opinião contrária à comum. O discurso despertou curiosidade pelos paradoxos apresentados. Despertou curiosidade pelas coisas ditas diferente do comum, diferente daquilo que se esperava. Tá entendendo o raciocínio? Vem comigo aqui, ó. Aparente falta de nexo ou lógica. Por quê? No paradoxo, a aparente falta de nexo ou lógica. Porque os opostos, eles geram uma contradição. Por que eles geram uma contradição? Porque eles estão no mesmo referente. Eles estão no mesmo referente. Portanto, eles são excludentes. Eles se excluem. Daí a contradição. Olha só, ter um romance platônico em uma época de amor livre é um paradoxo. Ou seja, nesse mesmo momento em que há o amor livre, eu estou defendendo o amor platônico. Isso é contraditório, não é apenas uma oposição. É uma contradição. Na filosofia, é um pensamento, proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano. Desafia a opinião consabida. É engraçado, eu pensava que fosse concebida, mas não, é consabida mesmo. Sabida por todos, sabida coletivamente. A crença ordinária compartilhada pela maioria. No sentido lógico, é um raciocínio aparentemente bem fundamentado e coerente, embora esconda contradições. Volta para cá, para as contradições. No sentido existencial, presente em autores como Pascal ou Kierkegaard, é um argumento chocante e inusitado por refletir o absurdo em que está imersa a existência humana. Paradoxo da flecha imóvel. Paradoxo da flecha imóvel. O paradoxo dizer não, aquele em que uma flecha, ao ser lançada, atinge o seu alvo. Jamais atinge seu alvo. Tendo em vista que o espaço a ser percorrido nessa trajetória pode ser infinitamente divisível em segmentos menores, o que implicaria um traslado infinito e inesgotável do projétil ou do projetil. É engraçado isso, projétil, a pronúncia mais adequada, como paroxítona, terminada em L. Tá? Paroxítona terminada em L. Projétil, réptil e por aí vai. Míssil e por aí vai. Bom, o que é que a gente percebe aqui nessa brincadeira? Que o paradoxo ele tem a contradição além do contrário.
O que é essa contradição? É eu colocar dois elementos opostos no mesmo referente. Por exemplo, né? A flecha, ao ser lançada, ela jamais vai atingir o alvo, porque, paradoxalmente, eu posso dividir, não é, esse espaço percorrido por segmentos cada vez menores, infinitamente menores, dando a entender que nessa divisão infinita a flecha nunca vai chegar a lugar nenhum. O que é um paradoxo, porque ela foi lançada. Então, pressupõe que ela vai chegar em algum lugar. Entende? Mas, paradoxalmente, ela não vai chegar a lugar nenhum, porque o espaço pode ser infinitamente divisível em segmentos menores. E isso criou a contradição. Que é o que a gente vê, por exemplo, no oxímoro, mais claramente, porque oxímoro ou oximoro, aquela tanto pode ser paroxítono como proparoxítono, tá? A gente tem uma pegada que é um sinônimo. Para efeito de Enem e vestibulares, paradoxo tem sentido similar, parecido a oxímoro ou oximoro. Eles até podem valer um pelo outro. Mas o oxímoro é um paradoxo radical. Um paradoxo radical. Um paradoxo exagerado. Um paradoxo exagerado, um exagero. Tipo, ele é um cego vidente. Patativa do Assaré é um analfabeto erudito. Tá entendendo? Mas vamos tentar entender o paradoxo a partir do conceito do Antônio Aires do dicionário de oxímoro. Figura em que se combinam palavras de sentido oposto que parecem excluir-se mutuamente. Bingo! Ó, mesmo referente, excludentes, gerando a contradição. Agora sim, agora estamos chegando lá. O oxímoro, oximoro, que eu posso considerar sinônimo, parecido, similar, semelhante, etc., tá? Figura em que se combinam palavras de sentido oposto que parecem excluir-se mutuamente, mas que no contexto reforçam a expressão, como obscura claridade, a mesma coisa, obscura e clara, como o livro do Drummond, claro, enigma. Ó, a escuridão e o mistério estão na mesma ideia, no mesmo segmento, no mesmo sintagma, no mesmo referente. Por isso eles se excluem, entende? O paradoxismo, engenhosa aliança de palavras contraditórias, oxímoros que sob um aspecto simples encerram um sentido profundo, espirituoso, com aparência de ninharia, na mesma ideia. Na mesma ideia. Então, vem comigo aqui, vem comigo rapidinho, presta atenção nessa questãozinha que está aqui. O Nesp, 2018. Nasce o sol e não dura mais que um dia, do poeta Gregório de Matos. É um soneto que nós vamos ler para responder duas questõezinhas que foram colocadas aqui. Bem simplesinho, bem de boa. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, porque nascia? Se é tão formosa a luz, porque não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se a tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Que coisa incrível do Gregório de Matos, que é um poeta do Barroco, que está inserido no contexto histórico da Contra-Reforma, e o contexto histórico da Contra-Reforma mostra um homem em conflito. Este homem em conflito
é o resultado do choque entre o teocentrismo medieval e o antropocentrismo renascentista. Aí a gente vai lá para a dialética do Hegel, lá para o triângulo dialético, que está lá no dicionário do Weiss, e vê que esse teocentrismo é uma tese, que o antropocentrismo é uma antítese, e que o homem não conseguia chegar a uma síntese, porque ele estava vivendo o conflito. Ele estava no meio da tensão dialética. Eu sigo a ciência ou eu sigo a Deus? Eu vou pela Península Itálica, pelas tartarugas ninja, Michelangelo, Donatello, Rafael, Leonardo, ou vou pelos papas da Península Ibérica? Entende? Então, do século V ao século XV, Idade Média, século XVI, Renascimento, tensão dialética, século XVII, o homem em conflito, que não sabe para que lado vai, que não sabe a que senhor vai seguir. Aí se dizer que o barroco é a estética do conflito, da brevidade da vida, porque a vida material é efêmera, isso aqui é um plano de expiação, é tudo passageiro. A essência da poesia do Gregório de Matos é a expressão desse conflito. Além, óbvio, daquela boca maldita que falava de Deus e o mundo horrores. Entende? Então tem essa coisa. Aqui você nota que, ó, nasce e morre, né? Luz, noite escura, né? Sombra, ó, formosura, tristeza, alegria. Observe que depois da luz é que vem a noite escura. A luz e a noite escura não são excludentes, porque não estão no mesmo referente. Eles não são simultâneos, eles são sucessivos. Depois da luz é que vem a noite escura. Então esses elementos, eles estão gerando oposição, mas não estão gerando contradição. Isso é a antítese. Isso aqui é a antítese. Tá entendendo o raciocínio, bebê? Agora veja aqui comigo, ó. Porém, se acaba o sol, porque nascia, se é tão formosa a luz, porque não dura, como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Na alegria sinta-se tristeza. Agora a conversa mudou. Por quê? Porque a alegria e a tristeza estão acontecendo simultaneamente. A firmeza está na inconstância. Observe que os opostos agora são simultâneos. Se aqui eles estão em referentes distintos, aqui eles estão no mesmo referente. Portanto, lá em cima é antítese, mas aqui embaixo é paradoxo. Captou, irmão? Pega a visão, irmão. Pega a visão. Vem aqui, ó. O exemplo. A firmeza somente na inconstância. Verifica-se a quebra da lógica. O que é a quebra da lógica? É a contradição, não é só a oposição. Entende? Aí tu vai de quê? Ó, mas no sol e na luz falte a firmeza. Se é tão formosa a luz porque não dura, depois da luz se segue a noite escura.
Isso aqui é distrator, porque isso aqui é antítese. Eu quero a quebra da lógica. Nasce o sol e não dura mais que um dia? Não. Agora, na alegria sinta-se tristeza. Aqui, o paradoxo. Sacou a diferença, irmão? Lindo! Lindo! Agora, a figura de linguagem mais recorrente nesse soneto não é o paradoxo. Porque se você observar, a primeira estrofe todinha vem trabalhando pares de opostos. Enquanto eu tenho só basicamente 2 versos com paradoxo, eu tenho uma estrofe todinha de antítese, e é a estrofe que começa, é o quarteto que introduz o poema. E aqui, a figura de linguagem mais recorrente está lá no começo, é a antítese. Fechou? Então, olha só aqui, ó. Olha só aqui, ó. Dualismo do Bilac. Dualismo do Bilac. Tá? Vem comigo. Não és bom nem és mal, és triste e humano. Vives ansiando em maldições e preces, como se arder no coração tivesses o tumulto e o clamor de um largo oceano. Pobre no bem como no mal padeces, e rolando num vórtice vezano, oscilas entre a crença e o desengano. Enfim, eu vou chegar logo onde eu quero. E no perpétuo ideal que te devora, residem juntamente no teu peito um demônio que ruge e um Deus que chora. Isso é antítese ou é paradoxo? Fala aí pra mim. Diz, quero te ouvir. Observe que juntamente no meu peito é o mesmo referente, bebê. Portanto, eu tenho aqui opostos que se excluem mutuamente. Quando o demônio que ruge fala, o Deus que chora cala. E quando o Deus que chora fala, o demônio que ruge cala. E aqui nós temos um paradoxo, não antítese. Cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Portanto, quando Camões, na sua poesia lírica, diz que o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, tudo isso é contradição do mesmo sentimento, o mesmo referente, o amor. Isso é um paradoxo, ou oxímoro, ou oximoro, como você preferir. Entende? Então vem cá. Vamos pro Enem. Vamos pro Enem. Só para dar uma olhada rapidão aqui, ó. Rapidão. Oxímoro ou paradoxo, ó. Tá vendo? Então eu estou referendado pelo Exame Nacional do Ensino Médio, tá? No comando da questão. Oxímoro ou paradoxo. Então eles estão colocando como sinônimo. Não estão falando que o oxímoro é a radicalização de um paradoxo. Opostos no mesmo referente, excludentes, é paradoxo. Opostos em referentes distintos não se excluem, porque está cada um no seu quadrado. Isso é antítese. E o oxímoro é o paradoxo radical. Como a diferença entre o que é radical ou não é uma questão de interpretação, fica um pelo outro, como está aqui. É uma construção textual que agrupa significados que se excluem mutuamente. Será que eu vou ter que te dizer trocentas mil vezes, filho de Deus, que no paradoxo os opostos se excluem porque estão no mesmo referente, na mesma ideia? Como é que eu posso ser uma segunda-feira feliz, John? Pensa o Garfield, a mãe de todos os oxímoros. Como é que uma segunda-feira pode ser feliz? Tá entendendo? Aí tu procura aqui, onde é que tem opostos no mesmo referente. A casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Liberdade e escravidão se opõem, mas também se contradizem porque estão no mesmo referente, que é o referente casa. Sacou? Entendeu? Ó, era ele que erguia casas onde antes só havia chão, não, né? Naquela casa vazia que ele mesmo levantava, o mundo novo nascia, também não, bugadaço. O operário faz a coisa e a coisa faz o operário, não é paradoxo nem oxímoro, ele é um humilde operário, um operário que sabe exercer sua profissão, tem nem o que dizer, né, filho de Deus? Olha aqui de novo, ó, de novo, só para reforçar, só para você dizer, agora eu não erro mais,
a diferença de uma coisa tão simples. E olha aqui onde foi que o Enem foi fazer a referência bibliográfica. Onde é que o Enem foi buscar a brincadeira? Onde eu fui também. No dicionário do Antônio Wise, da língua portuguesa, que eu não sou nem besta. É bom estar sempre muito bem referendado, balizado, para não falar bobagem para uma audiência tão qualificada como essa que está aqui me acompanhando agora. Oxímoro, ou vê que aí está sem acento, pode ser, tanto faz. Oxímoro ou paradoxismo, sinônimo, é uma figura de retórica que se combinam palavras de sentido oposto que parecem excluir-se mutuamente, mas que no contexto reforçam a expressão. Considerando a definição apresentada, né, e o fragmento poético da obra Cantares, da grande Ildinha Hilst, onde é que a gente tem essa figura? Presta atenção. Ritualiza a matança de quem só te deu vida e me deixa viver nessa que morre. Me deixa viver. Quem foi que te deu vida? Eu. Você vai me deixar morrer? Esse me é o eu, que te deu a vida. Deu a vida para o interlocutor, para a voz que ouve. Olha aqui onde é que está o paradoxo. Ou oxímoro, ou oxímoro. Dos dois contemplo com rigor e fixidez. Passado e sentimento, não. Passado e sentimento não são opostos. Sol e lua até que são, vento e fogo até está, tudo bem, tinha laço, mas não simultaneamente, né? Tá entendendo? E olha, fogo e vento não são opostos não, né? Sol e lua também não sei se são opostos não. Areia vou sorvendo água do teu rio. Areia e água não geram um paradoxo. O bisturi e o verso não. É letra D, criatura. É letra D, meu querido, meu camaradinha. E aí você não erra mais uma questão como essa. Oxímoro, paradoxo e antítese. Antítese, opostos sem contradição. Estão em referentes distintos, não se excluem. Paradoxo tem oposição e contradição, porque os opostos estão no mesmo referente. Se eu digo que o bem está aí, o mal está aqui, é antítese. Agora, se aqui briga o bem e o mal, é paradoxo. E o oxímoro é um paradoxo radical, e Zefini, fim de papo, parte para o abraço, e numa questão de Enem, filho de Deus, não erra mais a diferença entre antítese e paradoxo, beleza? Fiquem com Deus. Um grande abraço para todos vocês que nos acompanham aqui na plataforma do Professor Ferreto de Cursos Online. Beijo. E aqui no canal do YouTube, se inscreve, dá um like, compartilha, comenta, diz que ficou legal, dá o teu dislike reverso, diz aí se ficou bonzinho, me ajuda, que eu também te ajudo, me ajuda a te ajudar, que junto vamos ser felizes e juntar toda essa energia para conseguir te ajudar a conquistar o teu sonho, para te ajudar a conquistar a tua aprovação. Valeu! Beijão!